Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e estarei aqui com vocês, interagindo, participando, para que vocês consigam acompanhar a aula de língua portuguesa, hoje com a professora Silene. Olá, professora Silene. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, professores e todos que nos acompanham nesta aula. Vamos lá. Vamos ler, então, qual é o tema da nossa aula, as habilidades e o objetivo. Por favor, na tela. Vamos lá, apresentação. O tema da aula, gêneros digitais, análise de podcast e de poema. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje, analisar textos orais, áudio e o vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos. Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas. Comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local ou global, e textos orais de apreciação e opinião, orientando-se por roteiro e contexto de produção. É isso aí, professora. Vamos ver, então, como é que a gente vai trabalhar hoje esse tema. Exatamente. O objetivo da nossa aula hoje é compreender os diferentes recursos de comunicação e função nos textos de áudios ou de vídeos, de acordo com o contexto em que foram produzidos. E já para começar nesse contexto de texto de áudio ou vídeo, nós já temos uma pergunta aí, na verdade são duas perguntas de acolhida. O que o aluno, o que eles lembram a respeito de assuntos que normalmente são escritos em poema, porque nós vamos trabalhar texto de poema e podcast. E qual a sensação que eles têm ao ler um poema? Qual a sensação que uns poemas podem nos causar? Então, nós temos aí 1 minuto para eles responderem essas questões, para entrarmos no contexto da aula de hoje. E a nossa acolhida hoje veio com essas perguntas, né? A respeito de quais assuntos normalmente são tratados nos poemas, ou seja, quais são os assuntos que geralmente são abordados nos poemas, né? E a segunda pergunta é que sensações a leitura do poema podem nos causar. Ou seja, quando a gente lê textos desse tipo, o que a gente sente, né? Qual que é a sensação que nos abate, né, professora? Vamos esperar aqui a participação dos professores e alunos, mas aí a gente pode também começar a tratar sobre isso, né, sobre essa questão peculiar do texto poema. Exatamente, professor Mauro. Um poema, ele pode ser relacionado, abordar diversos assuntos do dia a dia. Normalmente nós temos a ideia, ou a intenção, a impressão que poema só fala de amor, poema só fala de coisas bonitas, e nós vamos hoje quebrar esse paradigma e ler um poema que vai falar de algo, de uma crítica social. E um poema também pode ser uma crítica social. Então, sim, poema não é somente algo bonito ou sentimentos, sensações. Então, poema pode ser ou abranger qualquer tipo de situação. Dentro desse contexto que nós já vimos, então, que um poema ele pode nos causar, às vezes, a sensação de animação, de alegria, depende do poema também até tristeza. E é através da linguagem ou das expressões que nós encontramos no poema que eles nos transferem esses tipos de sensações e sentimentos. Aí nós estamos dando continuidade à nossa aula. Eu vou contextualizar para vocês aqui sobre a parte da linguagem. Por quê? O poema, nós normalmente temos o primeiro momento, é a leitura, né, a escrita. E nós vamos hoje ver um poema que ele não está só na parte escrita, vai ser um áudio e depois um vídeo, para entrar dentro do contexto. Então, vamos lá. Como nós já vimos nas aulas anteriores, todo o mecanismo que utilizamos para nos comunicar é linguagem. Por exemplo, um som,
cores, imagens, gestos, expressões e palavras. Pensando nisso, vamos focar hoje em 2 gêneros textuais, que é o podcast e o videocast. O podcast, ele tem tomado conta do nosso cotidiano, facilitando o acesso a conteúdos diversos e no momento que quisermos. Ou seja, nós vamos entender hoje um poema, mas ele está em áudio. E por que em áudio? Porque assim nós temos a facilidade de, em qualquer momento, utilizar ou ouvir esse poema. Então, qual é o objetivo do texto em áudio? É para facilitar o nosso dia a dia, e você está, às vezes, no trânsito, indo para um curso, está conversando com um amigo, você tem a oportunidade de ouvir esse áudio. Então, vamos para a segunda parte da contextualização. Por exemplo, aí, como eu mencionei, eu posso estar no trânsito, mas ter a oportunidade de ouvir sobre um assunto de meu interesse. Com apenas um clique, eu acesso uma plataforma digital. Além de poder escutar o conteúdo quantas vezes quiser e no tempo que desejar. Então, nós vamos ver que essa é a facilidade dos podcasts, que nós podemos também, no momento que quisermos, eu quero ouvir agora. Não, eu vou ouvir depois. Eu ouço no momento mais indicado e apropriado. Já dentro desse contexto, nós temos também os videocasts. Os videocasts, eles são semelhantes aos podcasts. Porém, a diferença é que ele não tem que eles não possuem imagem estática, ou seja, uma imagem que fica parada ali o tempo todo, e o vídeo não. O vídeo já tem a parte de animação, o vídeo já tem o som, diferente do podcast. O podcast normalmente só tem uma imagem e ali continua somente vozes. Já no videocast, não, já tem animações, você já vê que já tem uma interação, um pouco mais de cores, né, já tem a parte da comunicação. Esse é o contexto, então, do videocast e do podcast. Normalmente, na escola, nós pedimos para os alunos fazerem, você agora faça um áudio. Esse áudio que nós falamos é o podcast. O que vocês recebem aí nas redes sociais são os podcasts. Tá? Agora, se tiver algum tipo de animação, se tiver algum tipo de imagem que tenha movimento, aí nós já chamamos de videocasts, ok? Então, para começar, agora nós já temos uma atividade, já sabemos diferenciar o que é um videocast e um podcast. Agora nós vamos escutar um podcast. Então, não tem nenhuma imagem, é só um áudio. Vocês irão ouvir esse áudio que eu produzi e tem 2 perguntinhas a respeito desse áudio. Então, agora é o momento para o áudio. Cães e gatos estão invadindo as cidades e revirando os cestos de lixos. Segundo informações, o fenômeno ocorre porque os cães e gatos têm um olfato mais aguçado do que dos seres humanos. Os cães possuem um olfato apurado em 100.000 vezes a mais do que do homem. Especialistas alertam para ficarmos atentos, pois os pets possuem curiosidade e podem comer algo tóxico ou algo mesmo que perfure sua garganta. Cuidado, não deixe seu pet jogado, não deixe seu pet comer lixo. Ok, agora que nós já ouvimos e tivemos aí sabendo o que é esse podcast, já para entrar no contexto, tem 2 perguntinhas aí. Sobre esse áudio de agora, esse podcast, qual é o assunto que foi comunicado? E quais informações foram desenvolvidas no sentido... São informações de fácil acesso? Tem alguma palavra que vocês ouviram ou entenderam aí que ficou mais complicado? Então, 1 minuto para vocês responderem qual é o assunto que foi comunicado e se a informação foi desenvolvida de forma acessível, foi com uma linguagem clara, objetiva ou não. Então, 1 minuto.
Bom assunto, né, essa questão do podcast e do videocast, né? Lembrando que são suportes, né, são novas formas da gente interagir com os textos, dado o momento tecnológico que a gente vive, né? Então, essa geração que acompanha as aulas hoje está muito acostumada com isso, porque são formas muito mais práticas, muito mais rápidas, mais objetivas aí de conseguir informação. Hoje não se tem mais essa paciência ou talvez esse tempo, né, para poder desprender assistindo a uma notícia na televisão ou no rádio, ou até marcar o momento em que vai passar, né? É preciso que tudo esteja muito à mão. E os podcasts e os videocasts acabam auxiliando nisso, até no transporte público, né, Pro? Exatamente. A gente o tempo todo ali ouvindo, participando de informações que são do nosso interesse. A nossa interação dizia o seguinte: qual é o assunto comunicado no podcast, né? E a informação foi desenvolvida de forma acessível, então as duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, saber do que se está falando, né? E se isso foi desenvolvido ou passado de uma forma que todos que ouvissem pudessem entender e acompanhar. Né, Pro? E aí, o que a gente pode desenvolver sobre isso? Então, vamos lá. O assunto em si é que os cães e os gatos estavam invadindo, é um texto fictício, lógico, né? Eu criei esse texto, só para vocês pensarem no contexto que os cães e gatos de uma determinada cidade, um determinado local, estavam invadindo os cestos de lixos e, através dessa situação, esses cães e gatos poderiam chegar à situação de ou ingerir, comer algo que pudesse fazer mal, e o contexto também de deixar a cidade suja. Então, Sim. Esse é o assunto do podcast, cães e gatos que invadiram uma cidade ou estavam no contexto de mexerem no cesto de lixo. Acredito que a informação ela foi usada uma linguagem acessível, até porque o objetivo do podcast é isso, de você utilizar uma linguagem que chega até o público-alvo. Então, consegue atingir qualquer camada, qualquer pessoa que ouvir esse podcast, ela consegue entender e observar essas informações. Então, um texto bem curto. Normalmente os podcasts são esses. E nós vamos também entender no decorrer que existem vários tipos de plataformas que enviam vários tipos de podcasts. Podcast direcionado a um público-alvo. Este, como é um público de modo geral, então uma linguagem acessível, uma informação, foi uma notícia fictícia. E dentro desse podcast eu também coloquei aí mais duas questões para vocês analisarem. Então, nós já vimos que é um assunto de interesse público, que são os cães e os gatos, que estão mexendo no lixo. Depois está desenvolvido de uma forma, uma linguagem clara, objetiva, não tem nada de recursos a mais, não coloquei nada que pudesse assim, chamar mais atenção, foi uma notícia direta. E agora nós vamos para a segunda parte da análise do texto, no caso que é o podcast. Bom, agora nós temos aí mais duas perguntas, né, analisando ainda esse podcast. Se, ao ouvir esse podcast, você recebeu ou viu que tem alguma informação a mais, alguma novidade, se você teve alguma novidade aí nesse podcast, qual foi ou quais foram, e se ele é de interesse público, por quê? Ele é importante, não é importante? Esse tipo de informação é válida? Então, mais um minuto para vocês pensarem aí. Se há alguma informação que é novidade para vocês e qual é o interesse público desse podcast. Um minuto. De volta, podemos talvez analisar, na primeira pergunta, a informação é novidade? Não sei, talvez a gente abordar que um podcast falando sobre invasão de animais, né, na cidade, talvez seja uma novidade, né? A gente não costuma ligar na nossa TV ou ouvir no rádio, ou até ler em jornais notícias desse tipo,
Talvez seja uma novidade, é uma coisa a se pensar, né? E a outra coisa é a questão de interesse público. Seria de interesse público informar a invasão de animais numa cidade, destruindo as latas de lixo, saqueando ali o saco de lixo, fazendo sujeira na rua? Será que seria de interesse público, Pro? Podemos pensar no seguinte, professor Mauro. Bichinhos, animais de estimação, normalmente, muitas pessoas têm em casa, né? O povo, principalmente o brasileiro, gosta de bichos de estimação. Então, nesse contexto, é bom saber, né, ter um alerta que os bichinhos também, às vezes, podem fugir de casa, podem fugir do nosso contexto e acabar aí morrendo nesse contexto de comer algo impróprio. Então, nesse contexto, o interesse público para as pessoas que tenham animais ou bichinhos de estimação. Se há alguma informação, alguma novidade? Não, porque nós sabemos que alguns animais, eles realmente já moram, né, na rua ou não vivem dentro de casa. Então, tem esse contexto. E o que entrou, assim, que eu posso colocar como novidade, como experiência, nesse podcast que eu coloquei, que, assim, nós nunca falamos muito nesse contexto, mas os animais, principalmente os cães, ele tem um olfato muito mais apurado do que o ser humano. Então, eles são utilizados, às vezes, em trabalhos específicos, porque eles conseguem ter o olfato muito melhor que o nosso, né? Como eu coloquei lá, 100 vezes, às vezes, maior do que o nosso dos seres humanos. Então, é algo diferente. Será que você sabia disso? Que, por conta desse contexto, os animais vão procurar comida com maior facilidade, porque eles sentem o cheiro muito mais fácil do que nós? Então, talvez seria o contexto dessa novidade aí. E já pensando aí no contexto dos animais, que eles têm um olfato muito mais apurado, que eles conseguem, alguns têm uma visão muito melhor, com certeza, que a nossa, do que os seres humanos, agora temos aí para vocês analisarem, associarem um poema. E esse poema ele faz ligação com o podcast. O professor Mauro irá fazer a leitura. Ok, vamos lá. O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, é um poema do Manuel de Bandeira. Esse poema foi escrito na década de 40, e nós vimos aí que ele tem uma quebra de paradigma. Então, nós vimos lá, ele fala todo o contexto de um bicho, e esse bicho estava num pátio, esse bicho comia tudo de maneira... Os detritos são restos, são o que as pessoas normalmente jogam fora. Os detritos é o que não presta, são as sobras. E esse bicho comia tudo. Ele estava, então, se achava, ele não cheirava, esse bicho comia, engolia com voracidade. Então, ele não pensava, ele engolia de uma maneira muito mais rápida. Então, esse bicho, então, não cheirava, comia de maneira rápida, bruta, exagerada, até nesse contexto. E ele já vai falando para nós assim no poema, né? O bicho não era um cão, o bicho não era um gato. O bicho não era um rato. Aí você estava no contexto, poderíamos pensar assim, nossa, o poema vem falando sobre um bicho que estava comendo algo numa lixeira, no cesto de lixo. Então poderia ser... Esse, né? Será que era um rato? Não, não era um rato, não era um gato. Nossa, então que bicho que é esse? E no final ele fala, nossa, o bicho era um homem. Então ele quebra o paradigma ao falar que esse bicho é um homem. Então, assim, nós estamos associando o que será? Nossa, esse poema, então, ele traz algo para pensarmos junto com aquela questão que eu coloquei do podcast. Lá eram os cães e os gatos, sim, que estavam mexendo no lixo. E aqui, um homem. Dentro desse contexto aí, eu coloquei algumas perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta a respeito do poema O Bicho. Então, vamos lá. O texto 1 e o texto 2 são divulgados para públicos específicos? Justifique. Então, o texto 1 é o podcast que nós ouvimos e o texto 2, o poema. Quais são os públicos para cada tipo de texto? Ou é o mesmo público para os mesmos textos? 1 minuto.
de volta falando aí sobre essa interação proposta pela professora, né? Nós tivemos 2 textos aí. O primeiro é um podcast tratando da invasão dos animais à cidade, né? De um formato mais informativo, né? Citando o fato. E o segundo, um poema de Manuel Bandeira, onde há aí essa forma metafórica de traduzir o homem como um bicho. E a pergunta era, tinha público específico para esses 2 textos, né? Tinha uma intencionalidade aí voltada para um público específico? Eu começo comentando aqui, professor, me permite, falando que o primeiro texto era informativo, basicamente informativo, né? Então ele traduz aí um fato que ocorre, meio como uma notícia, né? O segundo já vai trazer outras demandas aí de análise, né? Porque primeiro parece que ele ele está descrevendo, né? Uma ação, uma situação, trazendo aí características que são próprias dos bichos, né? E no final surpreende, como a senhora disse, essa quebra aí de expectativa, traduzindo o bicho como um homem. Então, aí, nesse contexto, eu acho que esse texto seria tratado como um debate, né? Uma análise, uma reflexão sobre o papel do homem, aí, as circunstâncias em que o homem pode ser considerado um bicho pela forma como ele vive ou pelo abandono da sociedade. Eu não sei, é mais ou menos a leitura que eu faria, não sei se eu estou certo. Exatamente, professor Mauro. Eu pensei nesse contexto, sim, que o primeiro texto, o podcast, por ser algo já direto, um texto informativo, uma notícia, então passou uma informação que algo estava acontecendo em um determinado local. Já o segundo texto, ele já é a parte já literária, né? Um texto literário que ele tem essa provocação, né? Tem uma provocação de ter uma crítica social. No primeiro texto, ele não fala nada, não deixa entender que ele quer causar algum tipo de sentimento ou sensação. Ele quer passar o que está acontecendo, né? Só o fato. Agora, já no segundo texto, ele já nos dá essa ideia, por isso que eu perguntei lá no começo, por que o poema nos causa alguns sentimentos, algumas sensações? Então, você vai pensando naquela sequência. O bicho está fazendo isso, o bicho aquilo. Aí, quando fala que é um homem, normalmente parece que nos assusta, né? Nossa, um homem que estava comendo ali naquela imundice, um homem que estava comendo com voracidade naquela imundice. Como assim? O que sobrou de alguém, o que sobrou é o resto de comida, ele pegava de qualquer maneira, e a situação que é descrita no poema, você consegue até pensar, imaginar a cena. Um homem, provavelmente um andarilho, uma pessoa maltrapilha, com roupas, né, sujas ali, pegando algo de qualquer jeito e comendo, não pensava. Normalmente, quando nós vamos comer algo, nós vemos a data de validade, nós procuramos algo que esteja dentro do prazo, e esse homem não. O homem ali pegava tudo e enfiava na boca, e quando fala voracidade, não dá a ideia que ele nem mastigava, então ele engolia literalmente e não pensava no contexto de onde veio aquele alimento, ele não estava preocupado nisso, esse homem só precisava só manter ou se manter. Uma situação aqui que nós podemos pensar, que o poema traz isso nesse contexto, de trazer algo de sentimento e pensar nessa crítica social do homem e a sociedade. Esse homem, então, ele é marginalizado neste contexto, ok? E esse poema, ele cai muito no vestibular, né, professor Mauro? Para analisarmos, nossa, será que é isso mesmo? Por quê? Aí, tanto nesse contexto do poema, trazer essa parte de marginalizado, essa crítica social, e para alguns até o espanto, porque o poema também tem isso, de, nossa, isso aí me deu assim, a sensação, o sentimento de pensar nas pessoas que vivem de maneira injustiçada ou são injustas na sociedade. Agora, eu tenho mais uma pergunta, e vamos pensar em uma palavra, em um termo que aparece dentro desse poema e que nós podemos usar no dia a dia para verificar se ele muda ou não o sentido. Então, uma pergunta para vocês responderem aí. De acordo, então, que nós já vimos aí o poema O Bicho, agora, para vocês, a segunda atividade. Qual a diferença no dia a dia, né, em qualquer contexto, eu utilizar a palavra animal e utilizar a palavra bicho em determinada circunstância? Há diferença? Eu posso utilizar para qualquer momento, para qualquer situação, a palavra bicho ou animal? 1 minuto para vocês pensarem sobre esse termo aí.
de volta, analisando o texto do Manuel Bandeira, e aí eu entro com uma análise, né, segundo a sua explanação, de que o texto literário ele requer exatamente isso, a interpretação, né? Porque é ler além do que está escrito, né? As palavras simplesmente elas podem resumir algo que está implícito, né? Que o autor quis manifestar, mas que não escreveu. No caso, esse debate sobre a questão do homem, né, ser o bicho que está ali com voracidade, atacando o lixo e tal. A atividade 2 diz o seguinte: qual a diferença entre utilizar a palavra animal e a palavra bicho em determinada frase? Eu começo aqui dando o meu pitaco, dizendo o seguinte, que há aí diferença na questão da forma contextual das palavras, né? O animal, a gente vai levar mais em consideração a parte biológica, né? Sempre que a gente fala animal, a gente está falando de parte biológica. Então, se ele colocasse ali, talvez, o animal está fazendo isso, a gente ficaria focado nessa questão de um ser que não é racional, né? E o bicho já traz a parte pejorativa já carregada nele, né? Essa questão de ser algo, um monstro, uma fera, né? Algo que não tem racionalidade, mas não necessariamente biológico, né? De uma forma assim, mais de ser algo temeroso, de que a gente tem que ter medo, né? Então, a diferença de usar a palavra animal e a palavra bicho, eu jogo dessa forma e aí fica com você, Pro. Exatamente, né? Então, normalmente a palavra animal, nós até associamos, podemos falar assim, o ser humano é um animal, racional, né? Então, ninguém fala assim, o ser humano é um bicho racional, Sim. o ser humano é um animal racional. Então, a palavra animal, já na sua origem, ela já remete que é tudo que tem vida e tudo que tem instinto, que é animal, né? né? Então, ele só não tem o raciocínio lógico, vamos assim dizer, não tem essa parte. Já a palavra bicho, no contexto, muitas vezes é utilizada para qualquer tipo de animal, e esse animal pode ser até aqueles menores que às vezes a gente não qualificamos, ou falamos assim, um inseto, uma larva, tem um bicho, tem bicho de pé, tem isso, porque é algo que é associado a menosprezar. E depende do contexto, né? O bicho pode ser algo, como você falou, besta fera, utilizado assim como, isso aí é o bicho, de algo que seja horrível, algo pejorativo, algo feio. Então, o bicho, normalmente, algo feio, que poderia ser qualquer coisa, menos um ser humano ou menos um animal, né, que nós temos algum tipo de estima. Por quê? Animal ou bichinho de estimação, quando nós falamos assim, não falamos, qual é o seu bichinho? Bichinho porque dá a ideia de ser algo já mais bonitinho, legal. Agora, quando falamos bicho, né, depende do contexto, dá a ideia de ser algo bravo, algo que não é legal. Então, Pro, só cortando aí, pode desculpa falar. interromper, a Prolídia está dizendo o seguinte, né, o animal não é racional, então é mais ou menos o que a gente estava sintetizando aqui, né? O animal é tudo aquilo que não tem raciocínio, né? Já o bicho é algo voraz, né? É algo que é mais, que traz para a gente essa questão de ameaça, de medo. Então talvez seja essa definição mesmo, que é o que a gente está tentando sintetizar aqui, né, Pro? Exatamente. Então, quando fala de animal, podemos utilizar qualquer ser que tem vida e um instinto, né? E já bicho não necessariamente tem instinto, ou nós podemos ter algum tipo de prestígio. Então, nesse contexto, o bicho fica algo sem prestígio, algo pejorativo, que nós falamos na linguagem, né, pejorativa. Ok? Então, é esse o contexto aí para pensarmos. E quando você fala assim, nossa, que bicho é esse? Aquele é um bicho. Então, normalmente dá a ideia de espanto, algo que não é muito legal. Ok? Então, depende da frase, você vai pensar nesse contexto. Já pensando nesse contexto, então, de já vimos aí o que é o bicho em determinada frase, agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, a terceira atividade é a respeito desse contexto. Nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo, né? Nós falamos do podcast, que é um texto em áudio. Depois, nós lemos o poema, que foi o texto que nós lemos, fizemos a leitura visual, escrita. E agora nós vamos para um texto em vídeo. Agora é uma outra análise que nós vamos utilizar aqui, que é a atividade 3, tá? Nós vamos para a atividade 3, onde nós vamos fazer a análise de um vídeo. Ok? Então, o vídeo da atividade.
de acordo com o vídeo que nós iremos assistir agora, quais são as informações que nós podemos inferir a respeito desse assunto ou a respeito desse vídeo? Quais são as informações que podemos entender ou perceber que estão implícitas ou explícitas nesse vídeo? É um vídeo bem bacana, bonito, e vamos aí aproveitar esse vídeo. 1 minuto, depois da interação. De volta, depois de assistir esse vídeo maravilhoso, né? E no vídeo a gente percebe, né, muitas cores, né, professora? Muitas cores, a dança, né? E as danças, elas, por mais que pareçam ser uma coisa bem abstrata, muitas vezes é baseado em textos, tem um roteiro ali contando histórias, né? Então fica aí para vocês imaginarem o que se passava aí nesse roteiro da dança, né? Para a gente tentar destacar uma história. Mas muitas cores, né? O desenvolvimento ali de movimentos, né, das bailarinas, tal. Então ficou um texto, mostra que o texto ele pode ser simplesmente a sensação também, né? O fato de você assistir a esse vídeo e sentir algo quando está assistindo, ao perceber as cores, os movimentos, o som, né? Então o texto ele pode trazer também essa ideia, não uma ideia muito prática, mas uma ideia de sensação
que é isso que a gente tinha começado a falar lá no início, né, Pro? Exatamente. Como a questão é pessoal, então esse vídeo, para cada um, vai ter uma sensação diferente. Para alguns, esse vídeo pode trazer uma alegria, né? Porque vê as pessoas dançando, viu as cores, a questão daquele brilho. Então, a pessoa pode até pensar no contexto de uma noite, né, bem escura, ali o contexto das luzes, como que a pessoa associa aquilo. Vai levar algum tipo de conhecimento prévio que alguém já tenha naquele contexto. Também, o que o professor Mauro falou, do roteiro, né? Então, assim, uma dança, ela tem um ritmo, ela tem uma sequência, ela tem um roteiro, não é de qualquer forma. Ela segue uma lógica ali. Então, as pessoas em volta também, ali as bailarinas, seguiram um roteiro, elas estão ali organizadas, então tem um contexto totalmente ali para pensarmos. E agora, só mais uma pergunta a respeito, que nós vimos, então, o podcast, o videocast e no caso, o poema. Uma perguntinha básica. O vídeo tem a mesma função do podcast, do poema? 1 minuto. Você deu 1 minuto. De volta um pouquinho mais rápido, já que a aula está terminando, né? Estou analisando aí a pergunta que a professora fez, se o vídeo tem a mesma função social do podcast, do poema que analisamos. No caso desse vídeo, a gente pode dizer o quê, Pro? Então, como foi mencionado, esse vídeo não é somente para causar a parte das emoções, das sensações, diferente da notícia, que é passar um fato. No caso, embora aquela notícia seja uma notícia fictícia, uma notícia ela tem o objetivo de passar um fato real, um fato concreto, tá bom? Concreto. Então, para vocês analisarem, o vídeo aí, nesse caso, esse videocast, é somente para causar sensações e pensar no contexto do poema. E aí fica para vocês uma atividade que vocês podem utilizar e fazer em casa, né? Que tal agora você produzir um poema? Aí você pode escolher o tema, não precisa ser somente poema sobre amor, você vai falar sobre o que você quiser, um contexto social, use a criatividade, fale sobre palavras no sentido figurado, como nós utilizamos a palavra bicho, use outras figuras de linguagem também, explore o seu texto. Então, foi isso que nós vimos hoje. Vamos lá o que nós aprendemos. Hoje nós vimos, então, aprendemos diferentes maneiras de se comunicar através de vídeos, áudios e também de um texto escrito. Percebemos e utilizamos a palavra no sentido verdadeiro, real da palavra, no sentido conotativo e no sentido denotativo. E também lembramos que, de acordo com o canal de comunicação, né, veículo de comunicação, ela pode ser usada de diferentes maneiras. Então, foi essa atividade de hoje, a aula de hoje. Obrigada, professor Mauro. Eu que agradeço, foi um prazer. Ótimo dia para vocês. Aproveitem e coloquem aí o que vocês acharam da aula. Muito obrigada. Um abraço.